Pois é, pessoal, infelizmente aqui no Brasil parece que é difícil, né, nós escutar uma notícia boa. Infelizmente essa é a triste realidade. É roubo do INSS, é juiz que não respeita as leis, que prende, persegue. Infelizmente essa é a triste realidade. Eu vou mostrar aqui alguns vídeos para vocês, onde vocês vão ver o ex-presidente circulando a garagem da casa dele e um jornalista faz até uma pergunta inconveniente. Eu acho que até de forma inocente. Mas vai lá e faz uma pergunta a Bolsonaro no dia do julgamento dele, que foi ontem. Quero deixar também aqui as denúncias de Tagliaferro e o jornalista do Metrópolis faz uma pergunta até inconveniente. E quero deixar também aqui as falas do senador Eduardo Girão, que para mim é um ótimo senador. Aquele confrontou e expôs a verdade na frente de Davi Alcolumbre e perguntou: você não vai fazer nada diante de todas essas arbitrariedades que você está vendo aqui no país? Você está vendo o Alexandre de Moraes rasgando a Constituição na cara de todos os senadores? E você, Davi Alcolumbre, não vai fazer nada? Eu quero deixar as falas de Eduardo Girão aqui porque ele foi para cima e expôs a verdade como um senador independente que não tem medo. Então, e Davi Alcolumbre fica só olhando com aquela cara de paisagem, não faz nada, não se pronuncia e nem vai fazer, infelizmente, porque está comendo medido nas mãos de Alexandre de Moraes. Bora conferir esses vídeos aqui, começando por essa que, infelizmente, você olha a situação de Bolsonaro na frente da garagem, caminhando de braços cruzados. Parece que, meu Deus do céu, ele está debilitado, ninguém sabe como ele está emocionalmente, porque ele não pode receber visita de ninguém. Eu acho que nem um psicólogo pode ir lá na casa dele, infelizmente. E vejam só, ele é rodeado de seguranças, ele não pode nem colocar os pés na calçada dos portões para fora da casa dele. Veja só a situação aqui no nosso Brasil, aonde muitos chamam, e até Alexandre de Moraes exalta a democracia e as liberdades aqui no nosso país. Bora ver essa pergunta aqui do jornalista e essa filmagem que o jornalista fez aqui de frente à casa de Bolsonaro. O senhor está acompanhando o julgamento? Estou acompanhando. O máximo que ele pode fazer é isso, é andar na frente da casa dele. Aí aqui você vai ver, ó, um policial tá aqui andando e um policial observando. Aqui já tem mais dois policiais. Ou seja, dentro de um condomínio fechado, o condomínio tem a sua segurança privada, com a casa que é murada, os portões fechados e mesmo assim 3 seguranças na frente de Bolsonaro, observando ele caminhando na frente da casa dele. E aqui eu não estou dizendo que esses seguranças são os culpados, não, os policiais federais são culpados, não. Infelizmente eles estão aí a mando de Alexandre de Moraes, em uma prisão domiciliar. Quem aqui no Brasil está preso agora em uma prisão domiciliar? Quem agora está respondendo em uma prisão domiciliar com 3 policiais federais? Nunca vi isso. Isso vai entrar para a história. É inacreditável. E com a tornozeleira ainda mais. 3 policiais, e eu acho que tem mais por trás da casa dele, né? Queriam colocar dentro da casa dele. Ou seja, se ele fosse pro banheiro, o policial estava acompanhando. Aí ele vai para a sala, o policial tá lá. Vai entrar no quarto, o policial acompanha. Onde fica a privacidade? E a filha que ele tem? E a esposa dele? Quer dizer que eles nem dentro de casa iam poder se sentir à vontade para tirar a camisa, sei lá, conversar naturalmente. Porque o Alexandre de Moraes, o ditador da toga, simplesmente quis colocar policiais federais. Ainda bem que o Paulo Gonet, nesse sentido, teve o bom senso de dizer: não, isso aí não é legal, né? Parece que ele pensou como uma pessoa normal, ele se colocou no lugar. Pelo menos nisso, o Paulo Gonet demonstrou ter uma sensibilidade que o coração de pedra de Alexandre de Moraes não teve. Essa é a realidade. Então tá aqui a situação do Bolsonaro. Presidente, como o senhor está se sentindo? Como ele está se sentindo? Terrível, né? E outra coisa, ele não pode nem falar.
O jornalista está fazendo essas perguntas aqui, mas ele não pode nem chegar lá e dizer, bora conversar, tá se filmando aí, bora, ó, a minha situação tá assim, isso. Ele não pode. Se ele der 2, 3 palavras, o máximo que ele disse ali foi que estava acompanhando o julgamento dele. Se ele começasse a conversar com esse jornalista, Alexandre de Moraes ia tirar ele daí da casa dele para prisão. Isso é a triste realidade. Agora veja só, aqui foi a entrevista de Tagliaferro, que é um ex-assessor de Alexandre de Moraes, que eu tenho certeza que você já conhece. Tem provas robustas contra Alexandre de Moraes. E veja a pergunta do Paulo Capelli ao ex-assessor de Moraes. Veja só que pergunta sem sentido. Permita-me fazer uma provocação aqui ao senhor em relação, né, ao que o senhor afirma ter havido diversas irregularidades durante a sua atuação no TSE. Por que, quando no momento dessas situações, o senhor não denunciou? Para quem que eu vou denunciar, Capelli? Alexandre de Moraes? Ou para algum órgão abaixo? Algum Corregedoria não seria passível? Instituição abaixo? Qual? Mas qual corregedoria? Da onde? Do Supremo Tribunal Federal? Me diz. Se fazendo o que eu estou fazendo, nada acontece. Na verdade, se eu fizesse algo desse tipo, hoje eu não estaria aqui denunciando. Eu estaria morto. Então não tinha para quem denunciar. Porque mesmo denunciando, jogando na imprensa, falando de Senado, falando em Câmara, nada está mudando. Então esquece, não existe. Se isso fosse uma coisa efetiva, que surtisse efeito, eu estaria no Brasil, não estaria na Itália. Interessante, né? Paulo Capelli parece que inocente. Ele é um jornalista, ele é profissional, ele sabe o que está fazendo e o que está perguntando. Ele pergunta isso só para provocar mesmo. Por que você não denunciou aqui dentro do Brasil? Denunciar para quem? Para os senadores? Aí, os senadores, tá adiantando de quê? Eu não tô falando de todos, mas veja, tá adiantando de quê? Assinaram impeachment, mas o presidente não fez nada. Ia denunciar para quem? Para os outros ministros, que são comparsa de Alexandre de Moraes, para Flávio Dino, Zanin. Para o presidente, então, do Supremo Tribunal Federal, o Barroso. Ele não tinha para quem denunciar. Ele foi muito inteligente mesmo em ter ficado calado, ver as arbitrariedades acontecendo, ver tudo a perseguição, que ele sabe, tem tudo documentado nos computadores dele, ele mesmo no Senado Federal. Ele falou que guardava os computadores não na casa dele, mas dentro do carro dele. Porque caso a Polícia Federal fosse na casa dele, a mando de Alexandre de Moraes, fazer busca e apreensão, levar os documentos, computadores, tudo, não achasse lá. Ele mesmo disse que muitas noites teve que dormir dentro do carro, fora de casa. E quando amanhecia o dia, ele ligava para a esposa dele e dizia, e aí, foi alguém, a Polícia Federal, alguma coisa? Não. Aí ele voltava para casa. Veja só, ele foi inteligente, uma pessoa honesta, sincera, viu tudo acontecendo de perto, recebeu ordens de Alexandre de Moraes, simplesmente guardou tudo, fez um raciocínio de dizer, peraí, o que é que eu posso fazer? Aí ele viu que não poderia fazer nada. Tudo o que ele poderia fazer era sair do TSE, sair desse emprego dele, sair do país, deixar a família dele, ir para outro país com documentos, tudo nos computadores, celular e tudo, para depois denunciar. Era a única opção. Porque por mais que ele tenha provas, documentos, por mais que ele tenha tudo nas mãos dele, aqui dentro do Brasil, tudo que ia acontecer, se ele abrisse a boca para algum órgão de imprensa aqui dentro do Brasil, com toda a documentação que ele tinha, o que ia acontecer? Ele ia ser preso, os computadores iam ser presos, queimados, alguma coisa Alexandre de Moraes ia fazer. Não ia dar em nada. Pelo contrário, ia ser pior para ele, porque ele ia ser preso de forma inocente, com provas, porque a Polícia Federal não está nem aí para investigar, para ver, eita, Alexandre de Moraes, tu pisasse na bola mesmo. Não. Se a Polícia Federal está amando de Alexandre de Moraes. Então, o Capelli perguntou, por que você não foi numa corregedoria? Para quem? Ele perguntou para quem? Para onde? Denunciar para Alexandre de Moraes? Então, é inacreditável, mas é a triste realidade. E veja só, porque aqui tem umas falas dele que ele vai falar que havia uma perseguição. No Senado Federal ele expôs isso. Era só para um lado só. Escuta isso aqui que ele vai falar.
no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enviava a mim e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e, até então, confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que naquele momento ele achava que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando é não tão urgente, ou com uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, e lá sim ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já. Pois é, infelizmente essa era a triste realidade. E o que ele falou aqui no Senado Federal, ele não só fala verbalmente, mas ele está com as provas, que em outros vídeos, na sessão que durou 3 horas, ele mostrou documentos, provas, prints do WhatsApp, conversas com outros juízes, mandos de Alexandre de Moraes que era para perseguir somente a direita, olhar os perfis de quem apoiava o Bolsonaro, quem criticava Lula, quem criticava ele. Essas pessoas que criticavam ele, já era aberto um inquérito contra essas pessoas. Ou seja, ele viu tudo isso claramente, né? E está denunciando aí no Senado Federal. Agora vamos ver o que vai acontecer. Ó, aqui, você tá vendo o Davi Alcolumbre? O Davi Alcolumbre sabe de tudo isso. O Davi Alcolumbre não é um inocente que, eita, não sabia que Alexandre de Moraes estava fazendo essas coisas fora da Constituição, fora da lei. Não. Davi Alcolumbre sabe de tudo isso. Mas por que Davi Alcolumbre não faz nada? Porque tá comendo na mão de Alexandre de Moraes. Tem pendências, tem acordos. Infelizmente, essa é a triste realidade. E veja só o que o Eduardo Girão vai falar na cara de Alcolumbre, de forma respeitosa, mas de forma direta, sincera, verdadeira. Isso demonstra ser uma pessoa honesta, o Eduardo Girão, independente, que tem coragem, que muitos aí dentro do Senado não têm, e o presidente fica com essa cara de paisagem, com essa cara de pacificação, como se dissesse, não, a gente resolve aqui tudo na união, o que importa é a união dos poderes. Esse negócio de união dos poderes, nós estamos vendo que é tudo isso que Alexandre de Moraes quer. Que fique se pregando esse tipo de pacificação mentirosa, essa pacificação mascarada, né? Porque eles dizem, não, tem que haver união entre o legislativo, o judiciário, o executivo, tem que haver uma união. E nessa conversinha de união mentirosa, mascarada, é que Alexandre de Moraes está tomando decisões arbitrárias e ninguém faz nada. E tudo que o Davi Alcolumbre diz não, nós temos que pacificar. Pacificar o quê? Deixar Alexandre de Moraes dominar o país do jeito que está fazendo? Então é inacreditável. Veja só as falas do Eduardo Girão na cara desse presidente, que na minha opinião, ele tem que sair da próxima vez. Vai ter a reeleição. Ano que vem ele vai disputar a reeleição do Senado. E nós precisamos renovar o Senado Federal para que ele não ganhe. Porque se ganhar, é mais 2 anos de arbitrariedade de Alexandre de Moraes. Eu também participei da sessão e não é grave, não. É gravíssimo. Se trata de fraude de processo, né? Uma fraude escancarada que foi demonstrado com documento, com metadados. O que essas provas, no mínimo, senhor presidente, no mínimo elas vão trazer a imediata anulação desse processo. O documento é grave. Mostra que foi feito com data retroativa
aquelas buscas e apreensões que houve de empresários na época, que está no contexto do trabalho de assessoria especial de combate à desinformação do TSE, está efetivamente as datas mostrando a fraude processual. Então isso é algo que eu nunca tinha visto, sinceramente, eu nunca tinha visto, ainda mais num tribunal superior. Então uma pessoa que trabalhava lá dentro, o senhor Eduardo Tagliaferro, traz isso. E eu peço que o senhor, com a mesma agilidade que a Advocacia Geral do Senado teve, com relação, né, e o senhor colocou aqui, com relação ao sigilo de 100 anos do Senado, então a Advocacia Geral do Senado deu um parecer, a CPMI vai votar quinta-feira de forma contrária a isso, né? E da mesma forma que a Advocacia Geral do Senado foi rápida para demonstrar essa questão do sigilo, para justificar esse absurdo, eu peço que o senhor também peça no impeachment de Alexandre de Moraes, assinado por 2 milhões de brasileiros, 140 deputados federais, 41 senadores, que o senhor peça uma agilidade. Eu lhe perguntei semana passada sobre o prazo da Advocacia do Senado Federal, sobre o prazo do pedido de impeachment. Quando é que eles vão dar o prazo para o senhor? Então eles são rápidos em algumas coisas e demoram muito para outras. Eu queria lhe pedir mais uma vez qual é o prazo para saber o encaminhamento que nós vamos ter desse pedido, super pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que vai receber um outro aditamento agora, com essa denúncia do Eduardo Tagliaferro, que é realmente algo terrível. Então eu lhe pergunto o prazo do pedido de impeachment. Vou responder novamente a Vossa Excelência. Não há prazo regimental para deliberarmos em relação a um pedido de impeachment na advocacia. Mas Você tá de brincadeira? Olha, é isso que eu digo. O Eduardo Girão expôs aqui, ó. 2 milhões de pessoas assinaram, 140 senadores, 140 deputados, 41 senadores. Depois das denúncias de Tagliaferro, depois de tudo isso que está acontecendo no Brasil, aí o Eduardo Girão pergunta: quando é que o senhor vai trazer, vai adiantar? Aí ele simplesmente na cara dura diz: não há tempo, não sei, não quero saber desse assunto, mude o assunto, cobre outra coisa, fale outra coisa, eu não quero saber disso. Davi Alcolumbre simplesmente ele diz isso: não, eu vou rasgar. Na hora, se os advogados aqui do Senado disserem que é para colocar e que Alexandre de Moraes está agindo de forma arbitrária, que a justiça manda ter o impeachment dele, ele simplesmente vai pegar esse documento e vai rasgar na frente de todos os senadores. Ele não tem, ele não quer. Não é que não há prova suficiente contra Alexandre de Moraes. Não é que não há isso. Há até demais. A questão é que ele não quer. A disposição dele é para não colocar. Alexandre de Moraes pode prender o Brasil inteiro. Nem assim o Davi Alcolumbre vai colocar um impeachment para frente. Essa é a triste realidade. Ele já demonstrou claramente isso aqui. As falas dele denunciam isso. O comportamento dele, a passividade dele demonstra que ele não quer. A disposição dele é essa. Então o povo que votou em Davi Alcolumbre, veja, analise direitinho. Ele vai buscar sua reeleição. Veja se ele merece ser reeleito para o Senado. Porque, na minha opinião, não merece nem ganhar para vereador. Porque não está honrando o cargo, não está honrando a posição que tem de senador, que é para investigar, ser investigador, para colocar freio onde tem que se frear. Não tá fazendo seu ofício, ele apenas está recebendo seu salário muito bom como presidente do Senado, mandando e desmandando, achando que a autoridade, ele abaixo de Alexandre de Moraes, ele é a próxima autoridade, querendo agradar o governo Lula, e essa aqui é a realidade, infelizmente. Eu não sei como foi que ele aprovou essa questão da CPMI e do INSS, ainda bem, né, que pelo menos isso. Mas com relação a Alexandre de Moraes, ou muda os senadores na próxima eleição, uma parte dos senadores, colocando mais senadores de direita, para mudar esse presidente do Senado, para assim colocar um impeachment de Alexandre de Moraes, ou nada vai mudar. Essa é a triste realidade e essa é a verdade.
Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.